cumprimento ao secretário, secretária, o presidente, meus colegas vereadores, o Mário, que foi meu parceiro de trabalho na saúde, né, Mário? E o seu Raulino, em nome deles, cumprimentar todos os serviços que estão presentes. Eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu esta tarde, essa discussão da saúde, da farmácia, que a gente teve um debate bem complicado e não tivemos uma solução, porque é difícil na primeira batalha já se ganhar uma vitória. A gente tem que trabalhar, a gente tem que lutar, e como não tem, está difícil, a gente está vendo que os nossos farmacêuticos não querem trabalhar esses horários, então a gente combinou junto, vamos ver com o nosso prefeito, para abrir o posto pelo mínimo até às 10 horas da noite, para dar assistência a essas para o pessoal que precisa, e também tem que estar com a farmácia presente. Outra coisa é que a gente fez um requerimento do pessoal da Lagoa de Fora. Só que nesse requerimento, a gente não vai citar os nomes dos que a gente pegou, mas está faltando o nome de funcionário lá dentro. A gente quer saber por quê, e os nomes de funcionário não veio todos como a gente pediu nesse requerimento. Então, assim, ó, se é para vir a metade, também não vai esclarecer o que nós estamos pedindo. Então, a gente quer e vamos pedir de novo por que não veio ele. Eu vou cobrar, porque eu sei que falta as agentes comunitárias, é incluído no funcionário, e tem mais funcionário lá dentro que não veio o nome. Então, o que eu tinha para falar era isso, e muito obrigada a todos. Presidente, secretário-geral, secretária, meus colegas vereadores, ao meu presidente de honra do meu partido, os pescadores, seu Gênero, em nome deles, gostaria de cumprimentar todos que se fazem presente. Eu queria primeiro aqui falar ao colega Enio sobre a caçamba contratada no começo do ano. A informação que a gente tem é assim, ó, o contrato está em vigor até dezembro de 2014, o valor 55 mil, se não me engano. E a informação que a gente tem é assim, ó, ele não ganha os 55 mil, ele ganha por viagem. Se não for usado, ele não vai receber nada. Ele foi usado porque foi uma emergência do material que a gente precisou, que a gente ganhou o material de repente, e nós estávamos só com um caminhão trabalhando e o outro estava na reforma. Então ele foi contratado até num contrato que ele vale até o final do ano, que se a gente precisar de uma certa emergência, precisar do caminhão de novo, o caminhão já tem um contrato, não precisa fazer contrato novo. Mas o esclarecimento é que ele só recebe por viagem que ele fazer, tá bom? Gostaria também aqui de falar, né, das aquisições do prefeito, da prefeitura, do município, das máquinas que vieram do PAC 2, né, do governo federal, uma batalha, né, que foi travada nas viagens com os deputados, com os assessores que foram da Brasília para conseguir viabilizar esses equipamentos que chegaram aí, está exposto aí, todo mundo está vendo, né? São 2 máquinas e um caminhão e um ônibus, né? Isso aí vai ser de extrema relevância para o nosso município, vai ser muito útil, né? E a gente espera que agora a gente bem equipado, que as coisas vão acontecer, né? Com verbas que estão para chegar também em investimentos em pavimentações, né? A coisa está andando e a gente espera ter bastante isso nesse movimento que a gente está para fazer esse ano aí. E também sobre equipamentos escolares, né? Como dá para ver nesse panfleto aqui que foram retirados dos jornais, eles saíram aquisições também para a área da educação, né? Muito interessante, né? Para a área escolar. E sobre o posto de saúde também, sobre aquele negócio falando do plano de governo, né, que ela falava que era plantão 24 horas, na verdade no plano de governo, onde foi falado 24 horas, fala-se até 22 horas, e não 24 horas, seria no plano de governo, do nosso plano de governo, na época da eleição foi falado 22 horas e tem que estar bem esclarecido, até 22 horas e não 24 horas. Né? E o debate que se travou hoje aqui, né, sobre as farmácias, foi um primeiro debate, né, foi bem acalorado, né, a discussão, inclusive no primeiro debate a gente queria resultado e faltou farmacêuticos que não apareceram, então não teria como a gente já fechar a questão daquilo ali. Né?
E o farmacêutico não compareceu, mas os que compareceram também falaram a sua posição. E a gente debateu, mas foi o primeiro debate. A gente quer, de repente, botar o Poder Executivo também no debate para ver se a gente consegue chegar a um resultado positivo para a população. Ao ex-vereador, secretário de Saúde, ao meu querido amigo Mário, ao meu pai, seu Paulino, Dona Lenca, ao meu amigo Zé também, e a todos aí, o Colorado, né, em especial, muito bem fardado hoje aí. Realmente, Toninho, gerou aqui vou começar pela saúde, né? Debate até caloroso, mas assim que tem que ser, né? Tem que ter alguma coisa, tem que ter um pouco de pimenta para tentar resolver as coisas. Infelizmente, o senhor que veio aqui debater, se alterou um pouquinho, mas não vai dar certo. A gente vai dar certo conversando. Como tu falaste, apenas 2 farmacêuticos compareceram, claro, o Dinei e o outro aqui, o Alencar, sua esposa. Seria difícil nós resolvermos hoje, né? Mas já começamos o caminho. Acredito que a gente consiga solucionar essa questão que é muito importante para a população, realmente. E sobre o posto de saúde, realmente é uma promessa de campanha. Se a gente conseguir já o posto de saúde, é o começo, mas também, no meu modo de pensar, se a gente tem o posto de saúde, assim como eles estavam solicitando aqui a farmácia, o posto de saúde da Receita, mas também não tem a farmácia aberta, acredito que vai já estar muito pouco nessa questão que eu estava debatendo, né? Da farmácia plantão 24 horas. Tem uma farmácia que já dispôs a conversar e ficar aberta, que é lá da Lagoa de Fora, do Alfrânia, que é aqui. Vamos ter novas reuniões, vamos conversar com o prefeito, para que nós possamos achar uma solução o mais rápido possível. E referente à cação, também é importante. Até porque quando eu citei aqui o contrato da cação, tu foi um que ficasse surpreso, né? Tu que trabalha no setor ali da obra, nem tu não sabia. Então, por isso que eu comentei. E se ele ganha por viagem, são 55 mil disponíveis, né? Então, tu sabe dizer o valor que é cada viagem? Não sabe também. Então, se possível, na próxima sessão, traga para nós. A viagem tudo vai depender da distância. Sim, mas então que traga aqui, vamos supor, 2 km é tanto, 1 km é tanto, para nós que nós possamos depois esclarecer. Porque cobra tantos por viagem, pode cobrar 150, 200 no mês, então a gente esclarecer o valor, assim como é também a quilometragem do ano escolar, é tanto por quilômetro. Então, acredito que a cação vai ser a mesma coisa. Se rodou 20 km, vai ter o segundo valor, né? Porque até então são 55 mil. E como eu falei, eu realmente não vi a cação. Acredito que muita pouca pessoa por aqui, acredito que não tenha visto também. A gente está cobrando, sabe? O pessoal pergunta para a gente. Não estou aqui te cobrando diretamente. É o que tem ali. E sobre o posto, finalizando, né, eu acredito que se a gente conseguir realmente, já que o posto funcione, já é um grande progresso. Esperamos que a gente consiga solucionar o mais rápido possível, porque a saúde realmente é um problema grande. Como a Maria falou sobre o setor, aliás, o posto lá da Lagoa de Fora, realmente está faltando alguma coisa, mas a gente sabe que tem mais funcionários que trabalham ali e não estão na lista. Então a gente gostaria que realmente viesse a lista por completo, para que a gente possa dar uma satisfação por completo também para quem solicitou para nós. Mas desejar uma boa semana a todos e com Deus. E o autor dessa lei é a lei número 15.529, de 27 de julho. O autor dessa lei foi o José Milton Schaeffer, nosso deputado. Então, ele já ficou reconhecida, né, como a data internacional do síndrome de Down. Fizeram-se presente a nossa secretária, a Rosineia, a diretora do Darcy Ribeiro e a professora do AE. Para quem não sabe ainda, nós temos uma sala do AE, uma sala que atende alunos com deficiências, né? Também quero dizer para vocês que o nosso município vai ficar na história pelo campeonato que teve aqui de surf, que recebeu vários campeões brasileiros. Foi um sucesso. E agora, para terminar, gostaria de comunicar a vocês da minha alegria, da minha satisfação dos 2 ônibus que nós conseguimos. Um chegou ontem pelo FNDE, que no valor de 240.500, né? E o outro vai chegar quinta-feira, tá? Comprado com recurso próprio. Às 13h30
da tarde ele vai estar chegando aí. Então, para mim, assim, é um orgulho muito grande que trabalha na educação e que a gente está se empenhando bastante e vendo também o empenho do prefeito, porque assim, não é só ligar para Brasília e pedir o ônibus. A gente está lutando, telefona um dia, 2 dias, ligando para os deputados, vai lá, dá uma força. E aconteceu, concretizamos o nosso sonho. 2 ônibus na mesma semana. Então, para mim, é uma alegria muito grande, né? E quero dizer para vocês também que, a respeito da farmácia, é compreensivo. Foi um presidente da associação que fez o pedido e ele veio fazer o papel dele. Claro que a gente tem que entender também que os farmacêuticos também, eles não podem, assim, eles têm o regimento deles, né? E é muita despesa mesmo, realmente, mas como os colegas falaram, vamos se reunir com o prefeito e vamos ver o que a gente pode fazer. O meu muito sinto à vontade na casa de vocês. Essa discussão que teve aqui, né, Luizardi, nós que somos representantes do povo, sabe, é sempre o interesse nosso, assim, em que o nosso município, né, cada vez se desenvolva. Então, tudo que venha agregar, que venha beneficiar o nosso povo, a gente está junto. A gente sabe da dificuldade dos empresários, né, mas também sabemos, assim, que tem um empresário que tem essa vontade de colocar pelo menos até as 23 horas, se não me engano, a farmácia dele aberta. Então vamos tentar, né, de repente, nós aí, vereadores, sentar com o resto do pessoal aí que faltaram nessa reunião, nessa primeira reunião. Sei que alguns ficam bravos, né, até porque acho que de repente o vereador pode exigir isso, mas isso é uma coisa que tem que ter um bom senso entre população e empresário, né? Então a gente vai torcer e vai trabalhar para que a gente, né, consiga que tenha uma farmácia de plantão aí, pelo menos até as 23 horas ou à meia-noite. Talvez vamos ver essa possibilidade. Eu hoje fiquei até, né, contente pela questão de chegar aqui na Câmara hoje e ver essas três, acho que é a patrola e o ônibus e o caminhão, né? Eu sei que, né, falta em nosso município essa questão de maquinário, mas ao mesmo tempo que eu fico feliz da vida, eu fico triste, porque hoje é a segunda sessão que nós não temos nada para aprovar. Eu acho que o município, para se desenvolver, nós temos que ter projetos, né? Assim como a gente projeta na nossa vida, a gente botar em prática, a gente tem que ter projetos, e a gente sabe, nós todos sabemos aqui, vereadores, população, sabe que não vem nenhum recurso do governo federal se não tiver um projeto. Então nós agora temos que nós não temos que cobrar. Nós temos um maquinário aqui, né? Nós temos que cobrar projetos aí, para que se desenvolva o nosso município. Eu quero, independente de quem está atrás da cadeira hoje de prefeito, eu não sou contra. Eu torço sinceramente. Se vai ser o Ronaldo que vai fazer, se vai ser alguém do PMDB, do PT ou do PSDB, não me interessa. Eu quero o desenvolvimento do município e ajudo. Sempre tentando ajudar. As minhas críticas, às vezes, é o quê? Pensando no bem-estar da nossa população. Vocês às vezes dizem assim, eu só quero aqui, eu só critica isso e tal. Mas não, eu quero, infelizmente, eu quero o desenvolvimento do nosso município. Eu moro aqui há 40 anos, nascido e residente aqui. Então, assim como o Neto, Toninho, Santônio, Beni, Dinei, né? A você, o Gui, Tirene, todo mundo torce para que se desenvolva o nosso município. Né? Eu quero aqui agradecer o Crezinho, que em 30 dias do Crezinho ele fez por um ano dos irmãos. Me desculpa, Toninho, né? Outro dia eu estava até comentando que ele não é bem aceito pelo funcionário da prefeitura, mas olha, tudo que eu tenho pedido, graças a Deus ele tem atendido. Então o cara está se mostrando assim que quer fazer, tem vontade de fazer. E é isso que a prefeitura, né? É isso que a prefeitura quer. Pessoas que entram para lá e têm a vontade de fazer. Assim como faz o Juliano. Né? O Juliano a gente, através lá da comunidade da Sumar, conseguimos uma área de terra lá, né, Juliano? Que vai ser para a construção lá do salão paroquial e igreja e outras coisas vinham acontecer através do esforço dele, porque eu nem sabia que tinha aquela área lá.
E ele não, porque tem uma área lá, né, que é da prefeitura, a gente correu atrás, o departamento jurídico já está viabilizando a questão da documentação, então eu acredito que está aqui, talvez em 30 dias, talvez a gente está fazendo uma doação lá para aquela comunidade. Bom, não é verdade? Bom, porque lá está assim, é uma comunidade que é longe aqui da sede, é distante, a gente sabe da necessidade que eles têm lá de ter um salão comunitário, para se encontrar, para se reunir, uma igreja para rezar. Então, é isso que eu espero. E sempre vou trabalhar em prol do município, né? Independente das minhas críticas que eu faço, mas pode ter certeza que ela tem fundamento. O melhor que eu vejo, Paulinho, e meus colegas vereadores, é quando tu veja uma casa, uma firma, uma prefeitura que está limpa e que tem crédito. Porque nós já tivemos aqui essa prefeitura uma vez que não tinha crédito nenhum, né, que veio depois de ter o Aldo, botando em dia, veio outro amigo, hoje está o prefeito Ronaldo, né, em dia, todo mundo quer vender fiado, né, trabalhando, batalhando, trazendo. Aí, como nós estamos vendo com nossos próprios olhos, não é falando, é vendo com nossos olhos aqui. E tá, chegou o trator, chegou já aqueles tonel de limpa-fossa, que começou hoje aqui em Ceaguada, de novo está no campo com o trator que o Ronaldo ganhou da prefeitura, que a prefeitura ganhou também do estado. Hoje nós temos 2 ônibus, um está aí, outro está chegando, está vindo, veio essa patrola nova, que isso é um sonho nosso, que a primeira patrola é mais velha do que eu, que foi quando fundou Sombrio há 60 anos atrás, Paulinho. Então, assim, eu que sou gaivotense, que torço pelo nosso município e quero o melhor para o nosso município, quando passa a patrola na estrada do Rio Novo, eu sou vereador e tem muita crítica dos partidos adversários que a patrola quebra porque não patrola. Então, assim, quando passa, eu fico rezando, Deus que vai até o fim e volta, porque senão a incomodação sobe para mim. Porque realmente é verdade, não é que a gente sofre com isso, o pessoal fica falando, e a gente não vê isso, que é o melhor município. Então, com essa patrola nova hoje, tenho certeza que o município vai ficar bem servido. E o que a gente quer, e o que eu quero dizer que todos os gaivotenses querem, é um município melhor. É um município que chega lá em Araguato, chega lá na Serra, ó, vocês estão de parabéns. Aqui, ó, nós pegamos no Face, aqui, ó, vocês têm patrola nova, o município tão novo, está bem desenvolvido. É isso que nós queremos. Nós não queremos é que saia daqui para fora sendo mal falado no nosso município. Eu sempre admirei e sempre vou falar o bem. Mesmo que às vezes tenha alguma coisa muito ruim, eu chamo fulano, Bertano, para às vezes não desenvolver um assunto ruim que vai prejudicar aqui, talvez lá no outro município. Então, eu acho que o melhor para nós é falar bem do nosso município, elogiar hoje, né? Porque a gente veja que está crescendo, que está sendo desenvolvido, que está vindo aí os vários futuros, né, para nós trabalhar e ter um bom município daqui para frente. Que seja esses 4 anos e vai sempre ser do tipo que estava para melhor. Então, isso que eu quero, isso aqui para mim, esse município, é a mesma coisa, é a minha casa, uma firmazinha pequena que tem negócio, é ir para frente e todo mundo elogiar. E para isso, eu tenho certeza que todos os nossos colegas vereadores também pensam da mesma maneira e todos agradecem. Então, eu quero deixar aqui um abraço a todos e fiquem. Os colegas vereadoras, os colegas vereadores, a todas as pessoas, né, em nome do seu Raulino, nosso ex-vereador, nosso Zé também, que nos honram com essas presenças. Hoje foi um dia legal, na verdade, aqui, onde nós convocamos uma reunião muito importante, né, onde todos os vereadores explanaram, tiraram algumas dúvidas sobre a questão de farmácia. Eu acho que já foi proveitoso hoje. Nós vamos fazer mais algumas reuniões para que a comunidade seja bem servida e todos possam ganhar com isso. Também eu quero aproveitar a oportunidade também que nesse final de semana nós tivemos uma etapa de surf em nosso município, onde nós colocamos isso para todo o Brasil. Só para ver a importância desse evento, ele tem só 3 ou 4 no estado. Eu acho que vai divulgar Balneário Gaivota e vai colocar nós num passo maior ainda do nosso estado. Também quero destacar aqui a Secretaria de Obras, onde está realizando serviço nas comunidades do município e todos viram que no estacionamento da Câmara o empenho do prefeito em buscar recursos e investimentos de outras esferas. Deu certo e disso que estávamos precisando.
Também na semana passada tivemos aqui no plenário da Câmara, né, onde a gente também esteve aqui junto, uma reunião para o início do campeonato municipal do Gaivotão. Também dizer ao nosso vereador Toninho que, como ele colocou uma indicação, né, da taça, que chegou ao prefeito e ele muito bem vai homenagear o seu Alvacir da Silva. Tá? Já foi combinado, já está certo. Também quero só comunicar um pouquinho aqui também sobre a saúde, como nós muito batemos nisso. Nós aqui no nosso município, nós distribuímos 200 tipos de medicamentos, onde no município tipo Araranguá, que é muito maior que o nosso, ele distribui mais ou menos 80. Olha a diferença. Eu acho que nós estamos tentando fazer o melhor. O nosso prefeito sabe como pode amenizar as coisas ruins. Ele está fazendo a coisa melhorar, graças a Deus. A gente só escuta elogios e, se Deus quiser, daqui para frente ainda ficará muito melhor. Quero desejar a todos uma boa semana e fique com Deus.